Cara, seguinte, como os cachorro magro podem trazer o Hexa? Basicamente surgiu esse termo, né, cachorro magro, que o que significa é que os jogadores têm muita fome, os jogadores novos agora têm muita fome de fazer gol, de ir pro jogo, de realmente jogar como se fosse a última partida da vida. É o que a gente viu pelo menos nesse último amistoso. Seguinte, rapaziada, bora lá dar uma olhada. Canal do nosso parceiro Victor Litorando Fute. Já deixa o like lá, rapaziada, se inscreve no canal. O Van Basten é bilionário e o Romário é pobre. Você fica com qual? Com o Romário. O Romário. É cachorro magro. É aquela... Que ainda quer, porque Dá pra ver aqui já no começo do vídeo que é um termo bem antigo, né? Eu pensando que o pessoal tinha inventado atualmente. precisa. É aquela sua história do cachorro de açougue. Cachorro de açougue, é. O cachorro de açougue é aquele que come filé todo dia, então ele deita num cantinho lá, se entrar ladrão, entrou, levou, não quer nada. O cachorro mago, aquele que passa fome, ele está sempre de orelha em pé, querendo pegar alguém e está sempre atento. Durante muitos anos, a seleção repetiu e repetiu figuras carimbadas, nomes que o torcedor brasileiro já estava cansado de ver nas convocações. Somado com a Neymar dependência, o Brasil não dividia protagonismo e toda a esperança estava concentrada em apenas um jogador, Neymar. Mas pela primeira vez em 20 anos, isso começa uma fagulha de mudança, com a chegada dos cachorros magros. De acordo com o monstro Tele Santana, que ganhou 2 Libertadores e 2 Mundiais apenas, ele sempre preferia os cachorros magros, referindo-se àqueles jogadores que ainda não alcançaram o auge financeiro da carreira ou jogadores que ainda não conquistaram grandes títulos. Exemplificando dentro da seleção, você tem os jogadores carimbados, craques com Champions, que mesmo que a seleção perca todas as Copas ou não ganhe nenhum título, esses jogadores jamais vão perder o seu Quando que eu tô reparando que tem os cachorros deitados aqui no chão. status financeiro e principalmente o status que tem. Tem jogadores dentro da seleção, e eu não tô falando que esses caras não dão a vida dentro da seleção, mas se esses caras perderem tudo, não ganharem nada com a seleção, eles ainda são grandes craques mundiais com respeito internacional. Em contrapartida, tem os cachorros magros, aqueles que precisam se provar, precisam dar a vida em campo para conseguir um clube de elite, status mundial e fazer a carreira. Com certeza, hoje, vocês sabem quem são os cachorros magros da seleção. Hoje, qualquer pessoa que a gente conversa na rua ou conversa de boteco mesmo, conversa com os amigos, você vê a galera falando, pô, irmão, tem uns grandes craques da seleção lá, mas sei lá, velho, aquele Luiz Henrique, eu acredito. Vamos lá. Luiz Henrique, Endrick um pouquinho, Igor Thiago, o próprio Wesley. Deixa eu ver aqui quem tem mais na zaga. O Léo Pereira também tem que se provar. Pontas. Eu já falei Luiz Henrique, não já? Tem muito, cara, tem muito jogador. Mas aí também tem o já firmado, né? Que é Vini, Rafinha, Alisson. O Alisson, cara, tem que. Ainda tá faltando um goleiro, tá ligado? Eu acho que ainda tá faltando um goleiro assim, cachorro magro. Acredito naquele moleque, aquele Endrick, o moleque vai decidir. Todo mundo tem esperança. Pô, o Wesley dá a vida dentro de campo. Então a gente escuta muito isso e é isso que nós vamos ver hoje, tá, rapaziada? Como os coadjuvantes se transformaram na esperança do Hexa. Já chega deixando um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal Victorando se é a primeira vez que você tá me vendo. E é isso, vamos pro vídeo. O Começando Danilo com também. ele, Igor Thiago. Pra mim, é a maior Ele vai pro exemplificação de Pasto. cachorro Não, tá, entendi agora o vídeo. Ele vai pro Pasto falar de todos os cachorros magros da seleção, entendi agora. magro dessa seleção. Já de antemão, eu quero avisar que eu não tô pegando o desempenho contra o poderosíssimo Panamá pra fazer esse vídeo aqui antes que alguém comente, né? Mas você vai entender o Igor Thiago. Nascido no Gama, o jogador teve uma infância difícil, trabalhando como servente de pedreiro e entregador Inclusive, se você não assistiu meu vídeo sobre a história do Igor Thiago, link na descrição. de panfletos antes de iniciar no futebol. Mas não só falando das suas origens, além da sua vida particular, o Igor Thiago representa a esperança de finalmente ter um bom camisa 9 na seleção. E não precisa ser um Ronaldo fenômeno, mano. Isso aí eu já desisti. Mas só de ter alguém ali do nível Luiz Fabiano de volta, eu já tô muito feliz, já tô satisfeito, mano. Tu tem noção de que desde o Luiz Fabiano a gente não tem um grande camisa 9 que veste a camisa da seleção brasileira e fala, não, deixa que eu resolvo aqui. O Richarlison fez uma boa Copa do Mundo, sim, em 2022, mas foi meio que um raio, né? Não foi uma coisa constante. Igor Thiago passou pelas categorias de base do Verê FC no Paraná, chegou a jogar a 3ª divisão, vivenciando aí um período extremamente delicado da vida, cara. Até que chegou ao Ludogorets da Bulgária. Foi contratado pelo time búlgaro, onde seu faro de gol começou a chamar a atenção internacional. Marcou 21 gols em 55 jogos, conquistando títulos locais e se destacando na Europa no Clube Brugge da Bélgica. Teve uma passagem brilhante e rápida pelo futebol belga. Em apenas uma temporada anotou 29 gols, despertando o interesse da elite do futebol inglês e conseguiu se tornar o vice-artilheiro da Premier League jogando no Brentford. Com certeza é um currículo, cara, que dá pra Ele esqueceu também de mencionar, ele passou pelo Cruzeiro. despertar na gente essa esperança. Acho que em 2018,
do 2017. Então, o intuito desse vídeo aqui não é falar que esses caras vão trazer o Hexa, mas que realmente, cara, eles trazem esperança. A gente tava o tempo todo acostumado com as mesmas figuras carimbadas, e agora a gente vê um cara que consegue ser artilheiro jogando em clubes menores e consegue ser o vice-artilheiro da Premier League na frente do Semenyo do Manchester City, por exemplo, o próprio João Pedro que joga no Chelsea. O Igor Thiago consegue ser o vice-artilheiro só atrás do Haaland, jogando na Premier League. Não é pouca coisa, né, rapaziada? Então, sim, mesmo ele só tendo marcado 2 gols de pênalti, com certeza esse cachorro magro aí da seleção desperta na gente, sim, um pingo de esperança, né, cara? Mas antes de falar do próximo jogador, rapaziada, recado bem rápido. Se você quer aprender a monetizar com edits de futebol... Vou dar só aquela leve... Desculpe aí, cara. Acho que é aqui. Difícil e quase desistência do futebol. Nasceu em Salvador, na Bahia, e chegou a... Falando de quem? Ah, Danilo. Passar pelas categorias de base do Bahia, mas foi dispensado aos 15 anos. Ele pensou em abandonar o futebol, mas foi convencido a continuar passando pelo Jacuipense e o Cajazeiras, onde disputou a 2ª divisão do Campeonato Baiano. Chega no Palmeiras em 2018 e foi contratado inicialmente por empréstimo, cara. E aí depois se firma no Palmeiras e a gente já sabe, né, rapaziada? É campeão do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Recopa Sul-Americana e do Bi da Libertadores em 2021. Danilo chega no Nottingham Forest, começa a exercer funções um pouco diferentes, assumiu a titularidade e se tornou peça fundamental para a permanência do clube na 1ª divisão. Ele jogava mais recuado, como um clássico camisa 5, marcou gols, deu assistências cruciais em jogos importantíssimos e começou a ser elogiado pela imprensa e pela própria torcida do Nottingham Forest. Depois ele teve uma grave lesão no tornozelo, né, rapaziada? E aí ele volta ao Brasil devido a esse motivo. Quando ele volta pro Nottingham Forest, o time já estava encaixado, ele ficou muito tempo fora e aí acabou perdendo espaço. Mas o que esse cara fez entrando contra a França na seleção brasileira, e principalmente por ser uma convocação de Ancelotti, cara, dá mais credibilidade ainda a ele. Então, assim, hoje o Brasil joga num 4-2-4. A gente sabe que Casemiro e Bruno Guimarães são titulares absolutos. É muito difícil a gente imaginar a seleção sem esses caras dentro de campo. Mas se o Ancelotti enxergar Não, sério, de verdade mesmo. Eu acho que o Ancelotti tinha que testar no lugar do Bruno Guimarães. Ou testar logo no lugar do Casemiro. Porque o Casemiro, querendo ou não, a última Copa é o melhor momento pra ele testar, tá ligado? Porque o Danilo na próxima não joga. Eu acho. Aí eu acho que ele já deveria começar a testar, cara, o Bruno Guimarães e o Danilo. Eu acho. Tinha uma possibilidade ou mudar de opinião e decidir jogar num 4-3-3, por exemplo. É impossível você imaginar esse meio campo sem ter o Danilo, cara. O que o cara dá de versatilidade é absurdo. Se um dia o Ancelotti pensar em jogar num 4-3-3, eu acho que o meio campo vai ser Danilo, Bruno Guimarães e Casemiro, cara. Eu acredito que seja isso que o Ancelotti pensa. Porque ele entrega muito qualidade defensiva, entrega muita versatilidade ofensiva. É um jogador, assim, realmente que eu acho muito difícil continuar no futebol brasileiro após a Copa do Mundo. Eu hoje enxergo muito difícil o Danilo entrar na Copa do Mundo e não se destacar. Assim como o Wesley, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas realmente, cara, esse é um dos cachorros magros aí também que traz esperança pra nossa seleção, né, cara? Batendo mais ainda na tecla, rapaziada, que sempre tem um que não entende o intuito do vídeo. Ai, o cara tá depositando a esperança do Hexa no Danilo, no Igor Thiago. Não é isso, irmão. É que esses caras entregam algo diferente do que a gente já tá acostumado a ver na seleção o tempo todo. Então, assim, é a mesma figurinha carimbada que nunca ganha nada. Hoje a gente tem caras diferentes e que são cachorros magros, né? Que tem vontade de ganhar pra se provar, mano. O Wesley. A história de Wesley é uma das maiores voltas por cima do futebol brasileiro recente. O lateral que hoje brilha na Europa e chegou à seleção brasileira já teve muito perto de abandonar tudo. Após reprovações na base e com a pandemia atrapalhando ainda mais seu sonho, ele desistiu do futebol aos 16 anos e passou a trabalhar manobrando e lavando carros no estacionamento do restaurante onde sua mãe trabalhava, tentando ajudar a sua família. Até que uma mensagem da sua irmã fez ele acreditar mais uma vez. Wesley voltou ao futebol praticamente do zero, recebendo apenas R$150 de ajuda de custo no Tubarão, até chamar a atenção do Flamengo e passar para o Sub-20. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Quando subiu pro profissional do Flamengo, foi extremamente criticado, cara. Eu lembro das falhas dele e a torcida simplesmente massacrava o Wesley. O garoto ouviu vaias, xingamentos, sofreu pressão absurda e chegou a ser hostilizado em protestos. Parecia que a bola queimava no pé dele. Só que foi justamente aí que começou a mudança. Mas com o Filipe Luiz, o Wesley ganhou confiança e corrigiu falhas defensivas e evoluiu mentalmente. E olha que pro Wesley evoluir mentalmente, ele tem que evoluir muito, porque ele tem muita cabeça pra evoluir. Então, assim, tem várias etapas da cabeça pro Wesley. Cabeça de caixa d'água. Evoluir, né, rapaziada? Foi considerado por muitos o melhor lateral direito em atividade no país. A recompensa veio rápido. Convocação para a seleção brasileira, elogios gigantes de Filipe Luiz e uma transferência milionária pra Roma. E na Roma, o moleque simplesmente virou ídolo, né, mano? Tipo assim, ídolo é uma palavra muito forte, mas realmente virou um dos símbolos daquela equipe. Se você entrar no Instagram da Roma, você vai ver só a cara do Wesley. Porque basicamente o cara mudou de posição, começou a jogar como um ponta e ainda assim jogou muita bola. Então, um cara que ataca muito bem e aprendeu a defender muito bem.
bem. O Wesley também é um dos cachorros magros dessa seleção, provavelmente vai ser o titular da seleção brasileira na lateral direita. Ancelotti, que é um cara especialista no sistema defensivo, né, cara? Então, assim, que ele vai poder agregar pra carreira do Wesley é absurdo, e já há rumores de que há interesse do Real Madrid no Wesley, cara. E a gente vendo assim, hoje em dia, pode ver que alguém fala, ah, loucura. Loucura não, mano. Quem viu a carreira desse cara vê que é 100% possível, ainda mais pela fase do Real Madrid, com o Arnold que não tá conseguindo se firmar, o Carvajal se aposentou. O Wesley é melhor, tá? Atualmente, óbvio. Eu acho o Wesley que se ele fosse pro Real Madrid, ia comer fácil a vaga do Arnold. Tranquilamente. Então, assim, lateral é uma posição rara no futebol hoje, é uma posição com poucas opções, né, em todos os âmbitos. Clubismo? Que é isso, cara? Que nada. Em todas as seleções, mano. Então, realmente, cara, esse moleque é um dos cachorros magos da seleção e vai querer fazer a melhor Copa da história. Vai dar a vida pra poder fazer ter um bom desempenho dentro de campo. E muito provavelmente, cara, se esse cara fizer uma boa Copa, eu não sei, um Real Madrid da vida, que é o ápice, né, mano? Mas pintar numa Premier League aí, num grande clube, não é nenhuma loucura, né, rapaziada? Rayan é um menino humilde que veio da base do Vasco desde cedo. E com a chegada do técnico Fernando Diniz, ele ganhou sequência como titular. Destacou-se na campanha de vice-campeonato da Copa do Brasil e encerrou o ano sendo eleito a melhor revelação do Brasileirão 2025. Foi transferido para a Premier League em janeiro de 2026 para o Bournemouth. Contratou a joia de 19 anos em uma negociação histórica que girou em torno de 35 milhões de euros. E o cara já chegou na Inglaterra, irmão, botando os dois pés nas portas. Logo na sua primeira partida contra o Wolverhampton, ele deu uma assistência e na partida seguinte já foi titular, pelo que ele chegou nos treinos. Com uma semana de treino, o cara já ganhou a vaga de titular, praticamente. Foi titular na outra partida e já meteu um golaço, tá ligado? Então, assim, eu sou meio suspeito pra falar do Rayan, porque eu sou muito fã dele, mano. Apesar de ser flamenguista, né, e o Rayan vindo do Vasco, mano, eu sou muito fã do Rayan. Eu sempre assisti os jogos do Vasco e esse moleque é muito bom, mano. O moleque é forte, é rápido e sabe aquela parada do jogador que sabe agir no improviso, que tem uma... Sabe, que tu vê que aquele cara é diferente, que ele pensa à frente, que ele tem boa finalização. Então, irmão, eu acho assim, é difícil ele ganhar a vaga do Luiz Henrique como titular, mas se o Luiz Henrique acontecer qualquer coisa, irmão, o Rayan tá pronto, tá ligado? Eu sou muito fã do Rayan, eu acho ele muito monstro, mano. E pra seleção, assim, cara, eu acho ele um dos cachorros magros aí que eu mais torci pela convocação, né? E é um dos caras, assim, que eu mais admiro, mano, porque o Rayan, ele é muito bom, tá ligado? Não é, tipo assim, eu tá falando do Rayan como se fosse um gênio da bola, não é, mano. É porque você tem que olhar pro jogador, as características dele. O cara é muito rápido, o cara é forte pra caraca, finaliza muito bem. Então, se você imaginar assim, aconteceu alguma coisa, bota o Rayan de 9. Mano, ele vai bem. Ele vai bem, pô. Eu te garanto que ele vai bem. Então o Rayan é bizarro e é um dos cachorros magros dessa seleção aí também, que eu sou fã pra caramba. E dá pra depositar uma esperança nesse moleque, tá ligado? Sabe aquele cara que tu olha assim e fala, mano, esse cara aqui não é pipoqueiro, tá ligado? Tipo assim, tem cara que você olha e fala, não sei. O Rayan, tu olha pra ele e fala, irmão, esse moleque tem sangue no olho, tá ligado? Assim como o Endrick. É uns cara que é meio... Você olha e fala assim, esse cara é meio psico, tá ligado? Realmente, mano, Rayan é um desses caras. Luiz Henrique. Revelado nas categorias de base de Fluminense, o LH se destacou Ainda tem vídeo, eu acho que ele fala do Luiz Henrique e o Endrick. pela velocidade e habilidade. Jogou mais de 100 partidas pelo tricolor carioca antes de partir rumo à Europa. E o Luiz Henrique entra num caso, cara, do cara que tem muito futebol, de um cara que entra na seleção brasileira e desequilibra de forma absurda, mas ele não é visto, não é enxergado nunca foi, como um cara pra jogar em um clube de elite, cara. E a Copa do Mundo pode trazer isso pra ele. Não é que o Luiz Henrique não tenha potencial, não é isso que eu tô dizendo. Ele sempre teve um potencial gigantesco. Inclusive, rapaziada, curiosidade, mano, eu jogava muito Free Fire com o LH, mano, quando ele ainda tava na base do Fluminense, moleque. Tipo assim, mano, bem antes dessa ascensão dele, tá ligado? A gente passava a hora, eu fazia live de Free Fire na época e jogava com ele, mano. Olha que parada engraçada. E o moleque sempre foi muito gente boa, mano. Então eu sempre torci muito pelo Luiz Henrique, né? Mas assim, cara, o Luiz Henrique vai pro Real Betis, teve bons momentos na Espanha, atuando em competições europeias, mas ainda sem aquele brilho todo esperado, né, mano? E aí ele vem pro Botafogo e faz uma temporada absurda, né? Se tornando um ídolo, e simplesmente o que esse cara jogou no Botafogo é piada, mano. O cara ganha Brasileirão, né? Ganha Libertadores. E assim, preciso falar, o que esse maluco fez na final da Libertadores é surreal. Com o Botafogo perdendo ainda pro Atlético Mineiro, o cara chama a responsabilidade mesmo, sofre um pênalti, marca um gol, o Botafogo é campeão, vira ídolo máximo, né? E aí após isso ele vai pro Zenit da Rússia, acaba ficando sumido lá na Rússia, né? Acaba que, tipo assim, o futebol russo, mano, ficou banido da FIFA aí por um tempo, né? Então é um futebol que não tem aquele brilho todo que a gente espera. E
aí o Carlo Ancelotti banca a convocação dele, meio que numa questão ali de, de realmente ter que provar pro brasileiro que ele merecia, porque eu lembro que quando ele foi convocado, 90% queria Antony e não queria Luiz Henrique. E aí Luiz Henrique entra nos jogos contra o Chile, principalmente ele destrói, e aí depois ele mostra que é uma peça fundamental pra esse time e vira assim um dos símbolos de, tipo assim, esperar uma coisa diferente. Contra a França, quando ele entra, ele arregaça, né? Theo Hernandes Não, contra a França, meu amigo, que esse homem jogou, que eu pensei que ele ia virar titular. achou ele. Então, realmente, mano, ele é um cachorro magro, principalmente por essa capacidade de ainda tem de jogar num grande clube da Europa, cara. Tipo assim, Luiz Henrique num Chelsea, num Manchester United, né, mano? Premier League, eu sempre gosto de olhar pra Premier League, né? Mais do que qualquer outras ligas ali e tal, além da Liga Espanhola. Mas realmente é um moleque que tem um potencial absurdo e essa Copa do Mundo pode virar a carreira dele pra sempre, né? A gente viu a Copa do Mundo virando a carreira do Rafinha. O Rafinha tava no Leeds United, ele sai da Copa do Mundo e vai pro Barcelona. Então, não é difícil imaginar o Luiz Henrique num grande clube como esse, pelo que aconteceu com o Rafinha. E assim, Rafinha, monstro da bola, monstro da bola, vem jogando muito no Barcelona, é uma peça fundamental no Barcelona, mas em alguns jogos, o Luiz Henrique é tão desequilibrante quanto o Rafinha foi no começo, quando ainda tava com o técnico Tite. Você lembra? Ainda tava no Leeds United, acho que tem até um vídeo do Galvão falando quem é esse Rafinha. Rafinha vai lá e destrói contra o Uruguai, né, se eu não me engano. Então assim, Luiz Henrique, mano, é muito bom jogador, mano. Muito bom jogador e é um dos cachorros magos dessa seleção aí que a gente tem esperança, né? Cara, mas é porque também a Copa do Mundo, como eu falo, ela sempre vai ser uma vitrine, cara, pra você ver jogadores que às vezes, por exemplo, um jogador que joga na Turquia, tá ligado? Destrói os europeus, ó, ou qualquer liga, tá ligado? Então, financeiramente é muito bom pro time, porque eles podem achar grande talento, tá ligado? E pra finalizar, ele, o mais midiático aqui da lista, Endrick. Endrick é o único que tá num contexto um pouco diferente, porque apesar de vir de uma infância extremamente complicada em Taguatinga DF, né, rapaziada? Taguatinga em Brasília DF. Mas assim, o Endrick, ele já tem um status de craque mundial muito mais jovem, diferente de qualquer outro jogador aí, né? Um status realmente de craque mundial. Só que o Endrick ainda precisa se provar. Apesar de um início promissor no Palmeiras, basicamente deu o título do Brasileirão do Palmeiras em 2023. Depois, Endrick chega ao Real Madrid com grande expectativa, mas pelo problema ali com o Xabi Alonso, né, rapaziada? Primeiro com o Ancelotti, né? O próprio Ancelotti, tanto é que virou motivo da gente questionar se o Ancelotti levaria o Endrick pra Copa por tal. Não, cara, mas o Ancelotti sempre foi uma questão de hierarquia. O negócio do Ancelotti sempre foi uma questão de hierarquia. Agora do Xabi Alonso, eu acho que realmente ele não contava só com o Endrick. Vez não gostar do Endrick, né? Porque o Endrick sempre teve partidas insinuantes com o Real Madrid, já chega marcando na estreia da La Liga, já marca, depois estreia de Champions, já marca, sempre mostrando muita personalidade. E talvez o Ancelotti, tipo assim, o pessoal falava que o Endrick era meio perna, lembra dessa história e tal? E a gente questionava se o Endrick estaria na Copa ou não, por talvez o Carlo Ancelotti não gostar tanto da pessoa do Endrick, mas pelo contrário, o Ancelotti leva ele, depois do Endrick sair do Real Madrid e ir pro Lyon, onde ele ganha mais tempo e rodagem, consolidou o desempenho absurdo logo nos primeiros jogos, marcando, fazendo gols, se tornando peça fundamental na equipe do Lyon, o Lyon jogando em torno dele ali, né, rapaziada? E aí o Endrick volta à seleção. E o Endrick é um dos cachorros magos dessa seleção, apesar de já ter talvez um capital financeiro maior do que todos os jogadores anteriormente nessa lista que tinham na idade dele, apesar de já ter uma mídia internacional muito maior do que qualquer jogador que tem nessa lista aqui. O Endrick é um cachorro magro porque ele tem que provar que realmente pode atuar no alto nível do futebol mundial, né? Então assim, o Endrick surge no Real Madrid como um antagonista do Yamal, né? Tipo assim, a torcida do Real falava, vocês têm o Yamal, o Endrick tá vindo aí. Então assim, o Endrick é um cara que, mano, pra mim não precisa provar mais nada, que é um grande jogador. Pô, cara, se a gente for... Bom, é porque é muito difícil, né, você comparar Messi e Cristiano com qualquer jogador atualmente. Porque, né, pô, pra você ter um Messi e Cristiano dos tempos atuais, você, cara, vai ter que ter no mínimo, se eu não me engano, o quê? 10 anos, 12 anos de sequência e uma briga entre eles dois, tá ligado? Em todos os títulos. No caso, Real Madrid e Barcelona. Mas, tipo assim, se a gente for olhar da forma técnica, o Yamal lembra muito o Messi. E quem, na minha visão, né, parece muito com o Cristiano é o Endrick, tá ligado? Então, pô, se der essa ficha num talvez um futuro próximo, vai ser bem bacana. Tem o Estevão também, cara. Tem o Ryan. Tem vários moleques. Tem o Doué, tá ligado? PSG. Mas
eu acho que o Endrick é o que chega mais perto, tá ligado? Em questão, assim, de fome de gol, igual o Cristiano Ronaldo. Que é um jogador que realmente tem um potencial absurdo, que é um moleque que não sente pressão de nada, mas ainda assim a Copa do Mundo é importante pro Endrick chegar no Real Madrid com moral. Imagina o Endrick chegando no Real Madrid. É, cara, o que muda é só a personalidade, né? Que o Messi era de boa e o Yamal é boca de sacola, e o Endrick é mais quieto. E o Cristiano era mais falador. Sei lá, destruindo na Copa do Mundo. Do jeito que o Real Madrid tá, do jeito que tá essas polêmicas em relação ao Mbappé, tu duvida? O Endrick chegar com uma moral diferente, talvez sendo titular lá no lugar do Arda Güler, que muitas vezes joga, não dá pra saber. Porque no Lyon ele atuou como ponto e o Real Madrid pode ter pedido, ó, coloca o Endrick aí como ponta, porque a gente enxerga ele aqui no Real jogando nessa posição, no lugar do Arda. A gente não sabe. Então, basicamente, esse é um dos cachorros magros dessa lista aqui. Mas esse foi mais um vídeo, rapaziada. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo do canal Vitorano. Vídeo mais rápido aí pra vocês. Muito obrigado por assistir até aqui e te espero no próximo. É isso. Ótimo vídeo, cara. Ele deu bem uma explicadinha do que a gente espera dos cachorros magros. E aí, rapaziada?